Olá, queridos, a paz de Cristo. Pastor Matheus Lolli passando aqui mais uma vez para juntos agora nós falarmos um pouco sobre a lição de número 13, a última lição dessa revista da editora Central Gospel, os dons espirituais e de serviço. Foi colocado como texto áureo dessa aula 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, que diz assim: um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Quando nós falamos sobre dons e dons espirituais, é importante a gente ressaltar que o dom é uma capacitação especial para uma missão especial e específica. Não são talentos naturais, frutos do nosso esforço humano, não. É algo que só Deus pode dar. E para a gente ganhar tempo, os dons, é importante a gente sempre falar que eles não visam a nossa autoedificação, mas sim a edificação do corpo, da igreja. E quando nós falamos sobre a igreja, existe unidade, existe diversidade de dons, mutualidade de dons também, e tudo isso visa os dons que são diversos no meio da igreja. Por exemplo, nós sabemos que Cristo quer edificar a sua igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18 diz que sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. É tudo para visar a edificação, exortação e a melhora do corpo e da igreja do Senhor. E os dons espirituais, quando a gente fala sobre isso, nós precisamos ver como um presente, como uma dádiva de Deus. Existem alguns pontos que nós precisamos chamar a atenção. O primeiro é que nós temos que tomar cuidado com o perigo do complexo de inferioridade. Não deve haver comparação de dons. O segundo ponto é a superioridade. Não existe disputa nem vaidade no meio da igreja, ainda mais quando se fala pelo meio dos dons espirituais. O terceiro ponto é a necessidade da mútua cooperação. Nós estamos aqui como família e não tem divisão. Romanos capítulo 8, versículo 31 diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus é por nós, se Deus é na nossa unidade, nada pode parar a igreja do Senhor. Mas assim como existe bênção na unidade, existe maldição também na divisão. Então é importante que a gente use nossos dons espirituais, buscando a unidade do corpo e da igreja do Senhor. Um quarto ponto é a empatia. O texto diz que se um membro perece, todo o corpo perece também. Então nós aprendemos a chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram e celebrar com aqueles que estão celebrando também. E quando a gente vê 1 Coríntios capítulo 12, existem 9 dons espirituais mencionados pelo apóstolo Paulo. A primeira categoria são dons de revelação, a segunda, dons de poder, e a terceira, dons de inspiração. E ele dividiu aqui, fez subtópicos em cada uma dessas categorias. Por exemplo, dons de revelação. Existe a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e o discernimento dos espíritos. O segundo ponto são os dons de poder. Existe o dom da fé, o dom de curar e o dom de operar milagres e maravilhas. No livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos muito isso, a disponibilidade que os apóstolos, os discípulos de Jesus, foram por todo mundo para pregar o evangelho, curar enfermos, ressuscitar mortos. Atos capítulo 9, Pedro ressuscita Tabita. Irmão, isso é um dom espiritual liberado. E também operação de milagres e maravilhas, sabe? Isso tudo está liberado para a igreja do Senhor. São dons espirituais. E essa segunda categoria são os dons de poder. A terceira categoria, colocada pelo apóstolo Paulo, são os dons de inspiração vocal. É sobre o poder do Espírito Santo de Deus por meio de palavras. É sobre verbalizar e expressar as suas mensagens. Ele divide aqui dom de profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas também. Isso são dons espirituais e glória a Deus por isso. E para finalizar aqui, bem rapidamente, ele também fala sobre os dons de serviço. E é interessante que para concluir essa mensagem, ele usa um termo que ele coloca até como tema também dessa lição,
de algo que a gente veio falando junto aqui em todas essas lições praticamente sobre pilares da teologia prática, que são os dons de serviço. Nós falamos sobre o ministério pastoral, nós falamos sobre o ministério diaconal, nós falamos também sobre os ministérios da igreja, e ministério é um cargo de responsabilidade, mas é um cargo também de serviço. Isso é o evangelho, irmão. É a gente aprender a falar de Jesus e ao mesmo tempo também estar servindo pessoas. E ele coloca aqui que dons de serviço é você ensinar, é você exortar, é você desenvolver ministérios. E quando você desenvolve ministérios dentro da igreja, automaticamente você também está desenvolvendo vidas, desenvolvendo pessoas. Eu sempre gosto dessa frase que norteia a minha vida. Quem não se envolve, irmão, não desenvolve. E que em nome de Jesus, não somente essa lição, mas toda essa revista dos pilares da teologia prática possam alcançar a sua vida, possam alcançar o seu ministério. E em nome de Jesus, você possa viver dos frutos de cada palavra liberada aqui. Viva dos frutos de cada mensagem e cada verdade que mora em cada página dessa lição e dessa revista também. E o desejo do meu coração é que Deus te abençoe e que Ele te leve a lugares cada vez mais altos, em nome de Jesus. Fique com Deus.